Hallelujah. Oh, great Saddam, indeed, truly, yes. Agora, quero que olhemos profundamente e com atenção para a natureza verdadeiramente oculta e muitas vezes misteriosa do chamado divino de Deus, a essência intrínseca e a profundidade inescrutável do chamado de Deus para cada um de nós e também para o que é verdadeiramente oculto e não imediatamente perceptível aos nossos sentidos ou à nossa compreensão superficial. Vamos explorar as camadas mais profundas e as implicações espirituais. Olá, sim. Olá, sim, e a natureza verdadeiramente oculta, a essência profunda e a magnitude inegável da sua imensa e notável grandeza. E número 3, a natureza oculta e a verdadeira do seu dom e o seu potencial. Todo grande e verdadeiro homem de Deus é como um tesouro escondido, ainda por ser totalmente revelado ao mundo. Amém. Este é um fato importante. Então, um dos motivos pelos quais as pessoas, por diversas razões e circunstâncias, não se entregam completamente, esses são alguns dos motivos mais sutis e muitas vezes incompreendidos, é que a sua verdadeira grandeza no ministério, o seu potencial e o seu chamado está profundamente oculta. Sua grandeza inata, seu dom espiritual, não é algo fácil de enxergar ou de ser percebido de imediato. Você consegue entender isso? Seu dom, aquilo que Deus lhe concedeu, não é algo tão simples e fácil de ser visto ou reconhecido por todos. E às vezes isso fica oculto e continuará oculto por muito tempo. Amém. Então, por causa dessa situação, muitas pessoas, infelizmente, passam pela experiência de receber um dom espiritual e, tragicamente, nunca, de fato, o desenvolvem plenamente em suas vidas. Tudo bem? Então, o dom de Deus é algo grandioso e oculto. Agora, é por essa razão que, até os dias de hoje, muitas das pessoas que me conheceram durante o período da escola ainda têm uma considerável dificuldade em me aceitar plenamente como pastor, reconhecendo a minha atual vocação e posição. Entendeu você? Não porque eu fizesse algo particularmente ruim ou prejudicial na escola, mas porque você consegue entender a situação, a sensação, o contexto geral. Não havia nada em mim que alguém notasse duas vezes. Você nem me notaria duas vezes, exceto pelo fato de eu ser de pele clara e me destacar por causa disso. Mas a maioria das pessoas mais pobres ou rejeitadas não chegava a ser muita coisa de qualquer forma. Então você não esperaria muito de mim mesmo. Então, até hoje, muitas pessoas que me conheceram desde os tempos da escola, que me conheceram durante os anos da universidade, ainda hoje têm uma certa dificuldade. Elas têm uma dificuldade considerável até para se relacionar e interagir comigo na minha posição atual como pastor ou como um homem de Deus. E a razão principal é que o seu verdadeiro chamado está oculto. A sua grande grandeza está escondida e o seu dom especial está oculto. Deus escondeu isso intencionalmente e até você terá alguma dificuldade para enxergar claramente. E é por isso que a maioria das pessoas entra no ministério. Quando alguém as incentiva a fazer isso, elas mesmas nem conseguem enxergar. Porque tudo o que você vê sobre si mesmo é você mesmo.
E o que você vê sobre si mesmo, o que você pensa sobre si mesmo, como sua mente está funcionando, os pensamentos que você está carregando, os sentimentos ruins que você está tendo e as ideias ruins que você está tendo são realmente muito estranhos. E, portanto, você nunca vai se ver como alguém chamado pelo Senhor. Você está me ouvindo? Mateus capítulo 13, 4 razões pelas quais a sua grandeza. Estou dizendo que a sua grandeza está escondida, número 1. Porque o reino dos céus é como uma semente escondida. Em Mateus 13, 31, o reino de Deus é como uma semente escondida. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é como um minúsculo grão de mostarda que um homem pegou e semeou cuidadosamente em seu campo, que de fato é a menor de todas as sementes conhecidas. Mas quando cresce, torna-se a maior entre as hortaliças e transforma-se em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Amém. Então, o reino dos céus é como uma minúscula semente de mostarda, que é praticamente invisível a olho nu, mas que possui um potencial de crescimento extraordinário e surpreendente. Alguém me deu algumas sementes de mostarda. Onde estão minhas sementes de mostarda? Minhas sementes de mostarda estão no escritório. Eu tenho sementes de mostarda. Se eu deixar cair sementes de mostarda aqui, você não consegue encontrá-las. Eu tenho, alguém me trouxe sementes de mostarda. Então, sua grandeza e grandeza de uma pessoa estão escondidas. É por isso que estamos fazendo este acampamento, porque estou fazendo uma campanha para revelar a sua grandeza, que é destinada ao reino de Deus. Estou tentando te incentivar a seguir esse importante chamado para que essa vocação não se perca. Recentemente tivemos uma cruzada evangelística e fomos para Hassini. E quando finalmente chegamos lá, percebi algo verdadeiramente maravilhoso. E percebi que realmente havia petróleo abundante na floresta, ok? Gana já tem petróleo há muitos e muitos anos, de fato. Quer dizer, temos petróleo desde que Gana é uma nação, mas nunca o usamos de fato. E nós passamos por isso, mas passamos por grandes riquezas, por muito dinheiro, certo? E nunca fomos capazes de realmente explorá-lo, de desenvolvê-lo plenamente. Se você olhar para a África, o mapa do continente africano é como este aqui embaixo. Você entende? O mapa do vasto e diversificado continente africano é assim, ok? Se você olhar para o mapa da África, você vê onde a África Ocidental é assim, e ela desce. Quando ela desce, que país você tem aqui embaixo? Lá no final da África do Sul, antes da África do Sul, o que você tem? Angola, tudo do lado esquerdo, subindo e virando para o oeste. Petróleo é uma faixa de petróleo. Eles sabem disso. Eles já sabiam disso. Então, todos os países da África Ocidental agora têm petróleo. Serra Leoa, Libéria, todos eles têm petróleo. Agora, porque ali, Abidjan, Dedesvo, Gana, eles sempre souberam disso. Toda a faixa até Angola está cheia de petróleo. Guiné Equatorial, tudo ali do lado. Gabão, Camarões, todo mundo tem. Nigéria. Que surpresa. Eu estou chocado. Eles já passaram por isso e sabiam disso. Algumas pessoas sabiam disso, mas nós não o desenvolvemos. E é meio triste quando você vê quanta riqueza. Mas quer dizer, os países que conheceram o Gabão e o Equador não se saíram melhor de jeito nenhum, mas assumindo. Vamos supor que algo mudaria porque a Nigéria não está melhor por causa do seu petróleo. Eles estão preocupados, eu acho, por causa do petróleo que destruiu o país. Mas, senhoras e senhores, o que eu quero que vocês percebam é que a sua grandeza está escondida. Seu chamado não é fácil de enxergar. Se vocês olharem para si mesmos, sou eu um pastor? Sou eu isso? Sou eu aquilo? Sou eu. É difícil de enxergar. Eu nem consigo ver o seu chamado. Eu não consigo ver facilmente o seu chamado. Eu nem consigo ver facilmente o meu próprio chamado. É verdade. Leva muito tempo até você perceber o seu chamado. É verdade. É assim.
Eu diria que foi especificamente nos últimos anos, mais precisamente, que eu senti e compreendi o que Deus realmente quer que eu faça. Ou talvez alguns dos chamados e propósitos que tenho na minha vida, algo que se tornou bem claro e evidente muito recentemente. Então é assim com o chamado quando você vê alguém. É por isso que muitas pessoas não entram no ministério. Porque quando você faz física, você recebe um certificado em física. Então eu sou um físico, um fisicista e também um médico, de fato, assim. Quem é a pessoa que fez física? E você fez o quê? Administração. Então você é um administrador em qual escola, exatamente? Poderia me dizer o nome completo da instituição? Colega. Universidade. Faculdade. O que é faculdade? Universidade. Católico. Católico. Ah, a administração. Uau, que coisa realmente impressionante. E você fez qual curso? Matemática e estatística. Em qual país? Qual universidade? UC. Mas veja bem, se você vier ao escritório da nossa igreja, você certamente verá que as pessoas estão realizando trabalhos que não estão diretamente relacionados aos estudos universitários. Isso ocorre porque muitos de vocês fizeram o curso por causa das notas que tiraram e não por um interesse genuíno ou uma vocação real. É por isso, não é que você gosta de matemática. O que você realmente queria fazer? Ciência real. Ciência atuarial. O que é aquilo? Seguro, claro. Seguro, claro. Foi gerenciamento de riscos. Seguros e gestão de riscos. Mas você não entendeu. Similar. Então você está fazendo o quê? Inícios matemáticos. Sim, está vendo? Então, quando você vem depois e me diz que Deus te chamou para matemática e estatística, eu acho difícil aceitar isso. A maioria de nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Você está apenas fazendo um curso. Não é o seu chamado, não é o seu chamado. Isso não significa que seja o seu chamado. Não se deixe enganar. A menina que disse que fazia administração. Veja, seu caráter, seja ele melancólico, colérico, etc., são fatores muito mais determinantes para você ser um administrador ou não. De longe, de muito longe, você está absolutamente certo de que foi quando eu era mais jovem que eu iria empregar alguém. Digamos que eu fazia a administração de um negócio, por exemplo. Então venha e seja um administrador. Ei, o quê? Que grande choque de verdade. Seu escritório inteiro vai desabar. Seu escritório inteiro vai desabar. Porque seu verdadeiro chamado por Deus não é fácil de ver. Nenhum de vocês aqui, eu não sei como qualquer um de vocês será. A única maneira de saber é a pessoa começar a trabalhar. Você dá para a pessoa fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, e gradualmente você vê o que a pessoa faz, e é assim que você descobre seu chamado na casa de Deus. Apenas continue trabalhando. Você vê que é bom nisso, você vê que consegue fazer isso, entende? Então, pessoas que não querem começar e que não querem se envolver no trabalho, nunca se tornam nada. Por que sentado aí, diz, se tivesse um chamado como o do bispo, se meu chamado fosse certo, com certeza estaria no ministério. Se meu chamado fosse igual ao chamado do bispo, sabe? Não tenho certeza. Eu fiz estatística e física. Mas se meu chamado fosse como o chamado do bispo, quantos? Se o seu chamado fosse como o meu, você com certeza estaria no ministério. Levante a mão aqui. Levante a mão. Levante a mão. E você também. Se o seu chamado fosse como o chamado do meu bispo, levante sua. Se o chamado deles fosse como o meu, eles se curvariam. Estariam no ministério. Quantos de vocês, se o chamado fosse como o meu, estariam no ministério ou seriam professores de física? Qual dos dois você precisa? Grupo, você vê? Então, o que você acha é que minha decisão está clara. Você acha que minha decisão está clara? Minha decisão não é. Minha ligação não foi clara. É por isso que até hoje as pessoas de fato me desprezam e ainda não conseguem se relacionar conosco de forma alguma. O que realmente os tem preocupado é o uniforme, até mesmo nossa placa de sinalização. Recentemente alguém disse que nem sequer temos uma igreja e fomos lá e colocamos uma placa.
um choque, assim. Mas à medida que viajam, muitas pessoas se juntam à Lighthouse fora de Gana. Sabe? Há tantos deles que quando vão para fora de Gana estão aqui, admiram, mas não conseguem se juntar facilmente quando vão para fora. Você pode me dar as direções? Estou entrando para a sua igreja. Muitas pessoas não se identificam com a igreja, não aceitam. Vêm pregando e dizem, isso é pregação? Ele está falando. Ele está apenas falando. Ele está pregando. Ele só fala, fala, fala. Ele está pregando? Sim, pessoal. As pessoas realmente não sabem disso mesmo. Isso é pregação? O que ele está fazendo? Por que ele não tem uma convenção de poder e ondas de ministros no rádio? Chacaiá. Ele está pregando? Isso é pregação? Você chama isso de pregação? Eles não conseguem se relacionar com isso. Uau! Não é realmente incrível? Não é absolutamente fantástico? Então você vê, você está dizendo que teria feito isso se estivesse claro, não é mesmo? Não há diferença alguma entre mim e você em termos de quando eu realmente comecei o meu ministério. Sim, eu também fui fazer um terno. Fiz um terno em um corvo. Fui a um alfaiate, então fiz um terno sob medida para poder ser um pastor, porque eu disse que seria um pastor com alguns dos meus alunos. E eu vi uma cor cinza, um cinza bem distinto e colorido. Acho que era preto ou algo assim, uma tonalidade escura. Eu tinha 3 deles, eu comprei para cada ocasião. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sim, com alguns estudantes, especificamente estudantes de enfermagem, estudantes de técnico de laboratório e também estudantes de raio-x, todos eles ativamente contribuindo para o projeto. E também pessoas que estudavam na escola secundária Ebenezer, estudantes da escola secundária Ebenezer. Sim, essas eram as pessoas que frequentavam a escola secundária Ebenezer em Manoi. Meu primeiro organista, ele era da escola secundária Ebenezer. Foi lá que eu o vi. Ele era um garotinho na Ebenezer secundária. Acho que ele estava na 2ª ou 3ª série e ele veio. Sim, ele nunca tinha tocado piano antes. Ele nunca tinha tocado antes. E ele veio a ser o primeiro organista. Que surpresa. Sim, ele realmente aprendeu a tocar música lá. Sim, ele se dedicou e aprendeu muito, desenvolvendo suas habilidades musicais. E o irmão mais velho dele, que era uma pessoa muito respeitada, era médico no Kibbutz Flats. Ele era, de fato, um médico sênior e bastante experiente lá, exercendo sua profissão com grande dedicação. Então ele estudava na escola secundária Ebenezer e vinha ficar na porta. Então era alguém que ficava circulando pela área, do Kibbutz Flats até a Ebenezer secundária. Isso é Jeff. Foi lá que eu o encontrei. Você disse que meu chamado é claro. É por isso que estou seguindo o meu chamado. O seu não está claro. E é por isso que você vai fazer física ou estatística, ou talvez matemática, enfermagem ou o que mais? Administração. Nossos estudos de informação, engenharia de petróleo. O acampamento de carreiras está chegando em breve. Qual é a data exata? Lulu, no próximo fim de semana, sim. E quando você terminar? E eles vão ficar no sábado, pois o acampamento de carreiras acontece realmente no sábado. Então você pode voltar no sábado, sábado e também no domingo. Ei, ok. E quais são os recursos? Bem, meus caros e ilustres doutores, e o doutor, eles para mim, ele estará aqui? Ele também deve estar aqui.
Sim, e alguém de Mitene também estará presente aqui conosco muito em breve para nos encontrar. Uau! Para desenvolver o quê? Carreira. Você disse que é estatístico, mas na realidade, no fundo, o que você realmente queria fazer era ciência de verdade. Uma ciência mais aprofundada e significativa. E está afirmando ser um estatístico hoje em dia, o que de fato não é de todo surpreendente para muitas pessoas. Quando na realidade não havia nada sobre estatística ou matemática da sua parte. E Deus está te chamando para dizer isso. Ah, se meu chamado fosse claro como o do bispo, eu poderia pregar como ele pregou e poderia construir uma igreja como ele. De todas as formas, esse aí eu não tenho dúvida. É isso que eu faria. Quantos concordam comigo? Se fosse uma linha clara, você testaria claramente o que faria. Eu vejo que te peguei, pá. Você vê que hoje eu realmente te peguei. Quantos percebem que raramente te peguei? Hoje te peguei com o meu anzol. Né? É isso que você está pensando? Sim, se estiver claro, então eu teria feito isso. Mas veja, meu chamado é como um chamado. Minha vocação também está no reino de Deus. É também como uma semente recém-germinada, muito pequena, quase imperceptível e muito difícil de ver a olho nu. Está ali, está lá. Número 2. Por causa da maneira como eu te peguei, vou te dar um tempo em breve. Porque eu acho que Mateus 13, versículo 33, a segunda razão pela qual sua grandeza está escondida é porque o reino dos céus é como um resto escondido numa refeição. Mateus 13, versículo 33, outra parábola importante. Fala-lhes ele dizendo, o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher tomou e escondeu cuidadosamente em 3 medidas de farinha até que toda a massa se levedasse completamente. Amém. Uau! Quando você coloca fermento ou levedura na farinha, você não consegue ver que há vida ativa nas leveduras da farinha que estão ali presentes e tudo fica completamente misturado. Você olha e pergunta, onde está o fermento, afinal, exatamente, realmente? Onde está a vida? Você não consegue ver. Então, quando você olha para alguém com um chamado, você nem consegue saber que ele é um líder. Olhe para mim. Eu sou líder de uma igreja, líder de 1000 igrejas. E mesmo assim, quando eu estava na escola, ninguém nunca, jamais me fez nem mesmo um representante de turma. Que surpresa! As surpresas são fortes demais. Eu sou um líder nato. Sou o líder de mais de 1000 igrejas espalhadas por todo o mundo. E, no entanto, quando eu estava na escola, nem sequer me fizeram profeta da turma. E então, durante meu 2º e 6º ano na escola Aimota, foi uma vergonha considerável não ser monitor. Você viu, em vez de ser prefeito, ou seja lá como te chamem, como um cidadão ou um DAG, eu não fui. Essa situação gerou um sentimento de frustração considerável. Cidadão, tanto faz. Citação. Cidadão. Cidadão. Ele o quê? Refeições. Então, eu fiz uma campanha. Não, nós. Na verdade, não nos foi permitido fazer uma campanha oficial, mas eu mexi os meus pauzinhos e pretendo, de fato, me tornar o preparador principal. Preparação. Prefeito. Eu falei com pessoas que já eram monitoras experientes. Sim, falei com eles para que pudessem interceder e falarem por mim, explicando a minha situação e o meu percurso, porque eu estive presente na escola desde o meu 1º ano de ingresso, acompanhando todo o processo educativo até o último ano de formação e aqui estou, firme e presente. Durante todo esse tempo, nunca me fizeram nada de mal, nem tive qualquer problema. Ninguém nunca teve casa preferida. Não, quero dizer, quando olham para mim, não há nada em mim, nada que todos os chefes de casa
todos os monitores existentes, todos os assistentes de chefe de casa, diretor, todos os professores da casa ao lado da casa. Ninguém conseguia identificar qualquer tipo de qualidade, de qualquer natureza ou tipo, para me tornar um pré. E o trabalho do pré-pré-rete era a mesa do refeitório. Há alguém que estudou na escola Aimota, no Complexo Oeste? Tem alguém do acampamento Oeste? Como eles numeram as mesas no leste? Como são os números das mesas? 1, 2, 3. Então eu tenho que anotar que a mesa 1 definitivamente será para o primeiro ano. O primeiro ano vai sentar na mesa 1. A ABC vai sentar na mesa 1. Então, mesa 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. E esse era todo o trabalho. Não tinha trabalho nenhum nisso. Mas eu que estive na escola, na casa 8, que era chamada de casa 18, eu fui o primeiro, e ainda sou o primeiro, e provavelmente o único. A primeira pessoa de lá. De 1965 a 1902, eu estive naquela casa no Complexo Oeste. Nunca me deram nenhuma pequena homenagem. Eu te digo que não há nada sobre mim. Estou explicando. É por isso que você está dizendo que se sua vocação fosse clara e suas qualidades de liderança fossem fáceis de ver, você entende? Você faria isso imediatamente. Quantos abandonariam tudo imediatamente e seguiriam claramente? Eu segui o chamado claramente, se estivesse claro. E eu só estou lhe contando isso porque você acha que minha vocação era clara e estou lhe explicando o que aconteceu comigo na escola. Não é que eu queira que alguém ria de mim, porque eu também sinto pena de mim mesmo. Havia uma certa doença, nós a chamamos de doença do sono. Ela aparece quando a lista dos monitores é divulgada e seu nome não está nela. Dizem que é dormir de vergonha. Você vai dormir de tanta vergonha. Você não consegue se levantar. E todos os monitores recebem seus próprios quartos especiais e confortáveis. E se sobrarem alguns, os cidadão, ele trabalha nas refeições e outros. Fui enviado para uma das salas de box roll e consegui uma sala de box roll. Foi por isso que aprendi. Foi naquele quarto que aprendi a rezar durante 7 horas. Sim, minha primeira oração em 7 horas foi naquele quarto. 10 para as 5. Sim. Mas, felizmente, em nossa casa havia espaço suficiente e um cidadão como eu conseguiu um. Mas, caso contrário, eu estaria com as massas. Sim, está realmente bem escondido. As pessoas simplesmente não conseguem ver isso. As pessoas não podem. E por muitos anos, as pessoas passam por ali e elas simplesmente não conseguem ver. Elas não conseguem ver. O que fazemos? Quando você está calmo, as pessoas não conseguem ver. Se você acha que vai ser fácil de ver, até mesmo para você enxergar, está brincando. E é por isso que, se você tem uma convicção no seu coração, é melhor segui-la. É melhor você obedecer a Deus, é melhor você obedecê-lo. Porque você pode chegar ao céu e dizer, tinha petróleo lá. Onde? Estava lá. Havia petróleo, havia ouro, havia dádiva, havia grandeza, estava em você. Quando o bispo e o pregador vieram e lhe disseram, você riu quando ele disse que não havia sido feito monitor. Você riu, mas você não sabia que Deus estava lhe dizendo isso. Você também. Não há nada de bom em você. Sim. Número 3. O reino dos céus é como um tesouro valioso escondido num campo. Essa é a terceira razão pela qual não é fácil ver sua verdadeira grandeza ou sua vocação. Porque é como um tesouro que está escondido num campo. Amém. Um
Um tesouro que estava escondido em um campo. E Mateus, no capítulo 13, versículo 44, diz novamente: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que está escondido num campo que um homem encontrou. Ele, cheio de alegria, esconde-o, vai e vende tudo o que tem e compra o campo. Então, essa é a terceira razão. Porque o reino dos céus é um tesouro. Há um grande tesouro de ministério em você. Há um grande tesouro em cada pessoa sentada aqui. Você só precisa acreditar no que estou dizendo. E, com o tempo, você vai descobrir. Se você acreditar e começar a usar, logo verá que existe um tesouro. Havia um tesouro em você em si, mas não é fácil de ver para todos. Normalmente, quando há um tesouro, o exterior é simples porque você não quer que as pessoas vejam e saibam do tesouro. Então, senhoras e senhores, tesouro. E é por isso que, até hoje, os pastores ainda não me escolhem mesmo. Os pastores não me escolhem. Porque quando as pessoas me veem, alguém veio e disse: como é que o seu pastor usa uma camisa bique para pregar na importante convenção Easy? Isso é algo que realmente me intriga. É isso que eu visto. É isso que eu visto. Sim, é isso que eu visto. Alguém. Então, por que ele não está usando o ouro? Um relógio de ouro? Então, até o dia de hoje, os pastores ainda não me escolhem. Recentemente, eu entrei para o respeitável Conselho Pentecostal de Gana e me tornei um membro, um bom e dedicado membro. Mas é importante notar que temos membros e também bons membros. E eu participei ativamente de todas as reuniões que eles realizaram. Se eu não pudesse ir, eu deixava o bispo Saquei ir. E então nossa taxa era de 5 milhões ou algo assim. Todo ano nós pagávamos, todo ano 2 milhões. O que fosse, nós pagávamos. Então, como membro do Conselho Pentecostal de Gana, fomos levados a fazer troca de púlpitos. Então, tínhamos que trocar o púlpito com as Assembleias de Deus e o pastor das Assembleias de Deus vinha à nossa igreja para pregar. Nosso pastor pentecostal, outros membros do Conselho Pentecostal. Então, tivemos isso. Chegamos até a receber o pastor da igreja Evangel para pregar na catedral e eu era um membro bastante fiel. Todo ano eles até faziam isso. Eles faziam reuniões do comitê da área na catedral. Eles vinham e faziam isso no subsolo. Sim, eu era um membro pleno e ativo da Penicoa de Gana. Um dia observei que estavam distribuindo diversos cargos e posições importantes. De repente, porque eu já era membro há alguns anos, vi duas pessoas que não eram membros de jeito nenhum. Eles não se tornaram membros porque eu fui membro. Estamos trocando púlpitos. Eles não eram membros de fato. Eles vieram e, de repente, eram pastores carismáticos de grandes igrejas carismáticas da cidade. Eles foram repentinamente nomeados membros executivos do Conselho Executivo. Que choque fiquei eu, que fui um membro fiel por muitos e muitos anos, pagando minhas anuidades, fazendo troca de púlpito e tudo mais do Conselho Pentecostal de Gana. Sim, igrejas carismáticas se juntaram, eles simplesmente. Eu nem sabia que eles tinham se juntado antes de perceber que já eram meus líderes. Algo do qual eu sou um membro. As pessoas novas agora estavam acima de mim como membros ativos. E eu percebi que a minha presença ali, você entende? E a minha existência, ao olharem para mim, não pareço alguém que possa fazer parte do conselho executivo deles. O conselho queria que alguma igreja carismática também fizesse parte do conselho pentecostal. Eu não me pareço com alguém assim. Não é óbvio para eles que eu seja algum tipo de líder. Então, eu era uma pessoa tão nova. Ele entrou na segunda sábado, ele é o líder. Sua perna esquerda deve estar tremendo por causa do chá.
Você vê. E por quê? Porque você está me ouvindo pregar, você acha que eu sou chamado. Mas para as pessoas que olham para mim, não fica óbvio que eu seja um pastor. Sou até hoje. Então, quando eu digo às pessoas que aquilo do qual sou líder é algo que eu mesmo formei. Eu formei a Associação Nacional de Carismáticos e Christianur Knack e me tornei o líder dela. Eu fundei, informei e entreguei. Foi assim que eu tive a oportunidade de ser presidente de um grupo de igrejas. Porque eu mesmo formei. Tudo aquilo do que sou líder, tudo do que sou líder, fui eu mesmo que formei. Mas esse alguém vai olhar diretamente para mim e eu vejo que esse é até mesmo um líder que pode embrulhar o black card. Eles não conseguem ver. É isso que estou dizendo. Se você dissesse que se seu chamado fosse claro, você simplesmente entraria no ministério. Mas como sua vocação não está clara, você vai fazer física, matemática e estatística. Então estou lhe explicando que meu chamado é ainda mais obscuro. Não apenas no passado distante, mas presente até hoje. Similar. Você ainda está aí? Então o reino dos céus. Eu lhes digo que o chamado de Deus é místico. E finalmente o reino dos céus é semelhante a uma belíssima, preciosa e valiosa pérola, cuidadosamente escondida num vasto campo. Mateus, capítulo 13, versículo 45. Novamente, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. Amém? E esse comerciante sai em busca de belas e valiosas peles e, de repente, encontra essas belas e suculentas peras. Amém. Agora, 5 pessoas que não conseguem ver facilmente que você é chamado são consideradas com deficiência visual. 5 pessoas que não conseguem ver facilmente que você é um tesouro. Amém. Você quer saber quem são essas 5 pessoas? Tudo bem, 5 ou 6, mas pelo menos comece com 5. Número 1, pais biológicos muitas vezes não conseguem ver facilmente. Frequentemente, eles veem a verdadeira grandeza do seu chamado e a imensa e profunda grandeza do seu dom. Amém. Em Gênesis capítulo 37, versículo 9, a Bíblia diz: E ele sonhou um sonho, ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que sonhei mais um sonho. E eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. E ele contou ao seu pai e aos seus irmãos. E seu pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso eu, tua mãe e teus irmãos viremos realmente nos curvar diante de ti até o chão? O que você quer dizer com isso? José, em Gênesis 37, ele, no versículo 9, teve um sonho muito importante e revelador. E o sonho que ele teve era uma visão clara e abrangente de sua futura grandeza. Uma visão de que ele seria tão grandioso que até mesmo seus pais se submeteriam à sua grandeza. E ele compartilhou isso. E o que mais isso significa além do pai? Mamãe, papai e todos os irmãos e irmãs virão e se curvarão diante de mim. Ele é uma visão. Mas quando eles olham para Joseph, eles o repreendem severamente. Bobagem. Sheer, utter, absolute idiocy. Stupid. O que você quer dizer? Você diz, quem vai queimar? E quem é você? O que você pensa que é, Sr. Bigstaff? Vamos. Você vê? Então não fique surpreso. José, o nome dele está na Bíblia. Alguns de vocês terão filhos e os chamarão de José, mas seu pai não conseguia ver nada nele. O pai dele, veja, quando você perceber que uma criança é desfavorecida, às vezes não fique bravo quando seu pai demonstra favoritismo por um de seus irmãos e irmãs, porque às vezes é porque eles conseguem ver que são mais fracos. Às vezes eles sentem que podem não estar vivos naquele determinado momento. Então eles lhes demonstram favor. Sim, às vezes o mais novo você percebe que estava lá quando o mais velho estava lá, ou o mais velho estava lá, mas você percebe que o menor pode não estar lá, ou você está lá para o casamento do mais velho, mas você vê que eles de alguma forma se conectam e interagem entre si de maneira significativa.
Eles não estão lá. Então, às vezes, eles demonstram favor aos pequenos porque conseguem ver que eles estão oprimidos. Eles são inferiores. Eles não vão conseguir. Eles tinham cara muito grandes, Rubem e Simeão e todos aqueles caras. Então ele fez um casaco para seu filho, né? Um garotinho que lhe contava histórias, mas ele o amava. Uau! Às vezes você demonstra favor por causa disso. E a Bíblia diz que ele, esse jovem garotinho, é quem teve esse sonho profético, um sonho vindo de Deus. E seu pai disse: olha, eu vou morrer antes mesmo de você se casar. Eu morrerei muito antes que você se case. Estou vindo para me curvar humildemente diante de você. Meu pai, quando nasci, meu pai me levantou e disse: Senhor, leve-o, deixe-o estar. Estou dando a ele. Ele disse que eu parecia um anjo nos lençóis brancos. E ele disse: se você quiser que ele seja padre, eu o dei a você. Sim, acredito que essas palavras me entregaram a Deus. Quando nasci no hospital, nasci de manhã, por volta das 11 horas. E quando meu pai chegou lá, ele disse: se você quiser que ele seja até mesmo um padre. E ele disse isso quando me casei, que essa foi a oração que ele fez. Ele começou a chorar, como se dissesse: se eu o visse até mesmo se tornar um padre. Mas quando eu estava me tornando padre, ele mesmo, seu natural, essa coisa era. É tipo, uau, meu filho, viver da coleção é o que ele realmente quer para ele, de verdade, verdadeiramente. Porque eu vivo e respiro de coleções. Então, absolutamente tudo o que possuo e tenho em minha vida vem diretamente de coleções. Eu sou, de fato, um produto intrínseco de uma vasta e rica coleção. E pela imensa graça e misericórdia de Deus, sou um padre de pleno direito e com todas as minhas faculdades. Estou animado com isso. Não tenho absolutamente quaisquer dúvidas ou escrúpulos sobre isso. Sim, essa é a minha verdadeira bênção. Amém. Mas ele mesmo, quando viu que isso estava acontecendo, não conseguiu nem se relacionar com isso. Mas era a sua própria oração. Ele me disse: você deve ir para Oxford. Mas eu era um padre das minhas ovelhas de combustível. E a maioria deles saiu de casa. Similarly, e muito em breve, todas as pessoas que se desviaram perigosamente para o Kibu, que se desviaram para os parentes do coração na área circundante, foram completamente e irremediavelmente eliminadas. Eles estavam acabados. Não tínhamos mais pessoas para convidar. Os estudantes que seriam salvos foram salvos. Aqueles que viriam, vieram. Aqueles que não viriam, de fato, não vieram. Então, agora, ficamos com as pessoas do grupo de jovens de Kegono falando sobre isso, como esperado. E então pegamos leite T. Você diz isso se o seu chamado estava claro. Pegamos leite fresco, eu e o bispo Saaki, e batemos o Milton juntos. Acompanhe as pessoas que estão andando por aí e pregue para elas com dedicação. A um cara em particular. Certa noite, o bispo Saquei estava pregando. Ele estava parado na sarjeta e disse: você vai para o inferno se não der. Tipo, venha entregar sua vida ao presidente. É um dos nossos supervisores hoje. Sim, é um dos nossos videntes. Agora você vê, você está dizendo o quê? Você está dizendo que e se? E se a sua vocação fosse o quê? Claro? Tão claro quanto quem está ligando? Como minha vocação. Então, o que faremos? Então, você vai fazer, não é? Quando estou pegando uma lata de leite e batendo a lata de leite junto. Está claro? O chamado deles está claro. Você já viu um evangelista com uma lata de leite antes? Você já viu algum? Se eu disser para nós com uma lata de leite, batendo uma lata de leite junto antes, você está dizendo que se o seu chamado é claro, é porque se algum... Deixe-me te dizer, qualquer pessoa a quem você se aproxime que pareça ser grande ou estar fazendo qualquer coisa, quando você se aproxima dessa pessoa, eu te garanto uma coisa, sabe o que é? Confusão. Sabe qual será a sua confusão? Sua confusão será se a pessoa é chamada ou se a pessoa é trabalhadora. Isso será uma confusão.
qualquer um que pareça grande. Se você algum dia tiver um, talvez você não tenha, mas se algum dia tiver a oportunidade de se aproximar, ficará confuso entre duas coisas. Se a pessoa é chamada ou se a pessoa é trabalhadora. E eu me lembro de assistir a vida de Michael Jackson em um filme e estava ouvindo a entrevista de alguém que foi ver Michael Jackson e o visitou em sua casa. E ele estava trabalhando diligentemente no estúdio à noite em uma de suas músicas mais recentes. E o quanto ele realmente trabalha duro, o quanto ele pratica incansavelmente, o quanto eles se dedicam e trabalham com paixão. Tanto que chega a culpar o pai por ter tirado a infância dele, que a infância dele foi tirada praticando. Você nunca obterá um bom produto a menos que pratique. Quando você chega perto, você sempre fica confuso. Talvez seja apenas trabalho duro, ou apenas diligência, ou é uma decisão. Sim. Então você está dizendo que se sua vocação fosse qual? Se for tão claro quanto o chamado de um bispo, então você vai fazer isso, vai abrir mão de tudo. Porque eu sei que a maioria de vocês, o motivo pelo qual hesitam é porque não tem certeza do seu chamado. Mas não espere que seu pai reconheça. Se o pai de José não reconheceu, não sei por que você espera que seu pai biológico diga: "Ah, meu filho, você é um sacerdote." Ah, eu vi isso em mim, que meu pai orou e me entregou quando estava acontecendo. Ele disse: não, meu filho. Você não pode viver apenas de ofertas. Você precisa de algo mais. E ele disse: você está por sua conta. Você está por sua conta. E eu estou por minha própria conta e risco, completamente independente desde aquele momento crucial. Mães, por favor, não esperem que as mães biológicas reconheçam plenamente o chamado divino. Muitas vezes, as mães biológicas simplesmente não conseguem enxergar o chamado oculto e profundo de Deus, que é tão essencial e vital para a vida e o propósito de seus filhos. Lucas capítulo 2. E quando ele tinha 12 anos, subiram a Jerusalém, conforme o costume da festa. E tendo eles cumprido os dias, ao voltarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém. E José e sua mãe não sabiam disso, mas eles supunham que ele estivesse na companhia. Fizeram uma jornada de um dia e o procuraram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E aconteceu que, depois de 3 dias completos, o encontraram no templo, sentado ali no meio dos doutores, ouvindo-os atentamente e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam se admiravam profundamente do seu entendimento e das suas respostas, e quando o viram, ficaram verdadeiramente maravilhados. E sua mãe lhe disse com preocupação: filho meu, por que fizeste assim conosco, causando-nos tanta angústia? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. E ele com sua voz lhes disse: por que então me procuráveis? Não sabíeis, porventura, que me convém, de fato, tratar dos importantes negócios de meu pai? E eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Houve um mal-entendido, é isso que significa, entre Jesus, seu pai e sua mãe. E ele desceu com eles, foi para Nazaré e era-lhe submisso. Mas sua mãe guardava todas essas palavras em seu coração. Eles não entendiam o que ele estava fazendo. Por que você quer que sua mãe entenda o que você está fazendo quando está seguindo o Senhor? Quando a mãe de Jesus não entendeu, ela guardou aquelas palavras em seu coração. A mãe de Jesus não entendeu, diz a Bíblia. E eles não entenderam o que ele estava dizendo quando disse: eu creio que Deus me chamou. Eu creio que devo ir para o Brasil. Eu creio que devo ir para Ruanda. Eu creio que devo ir para Burundi. Eu devo ir para o país mais pobre do mundo, o Níger. Eu devo ir para o Chad. Eu creio que devo ir e viver entre essas pessoas e trabalhar para Deus. Eu devo construir uma igreja. Eu creio que devo. Eu creio que devo ir para o interior de Gana. Eu creio que devo ir para o norte de Gana. Você espera que sua mãe entenda? Não se surpreenda se sua mãe não entender. A mãe de Jesus não entendeu. Jesus também não entendeu. O pai de José também não entendeu. Quando ele disse: curve-se, curve-se, você está se curvando, você está irritado. Leve um tapa por isso. Não se surpreenda.
Minha mãe não sabia o que eu estava fazendo. Minha sogra, então, especialmente não sabia o que eu estava fazendo. Tanto que, em certo momento, eu tive que praticamente repreendê-la. E eu disse a ela, por favor, professora, não toque mais nesse assunto. Porque o nome dela é, por favor, ensine-a. É assim que a chamamos. Ela era professora. Dizemos, por favor, professora, não toque mais nesse assunto. Lembro-me claramente, como se fosse hoje, do dia em que contei a eles, quando disse que estava com medo porque sabia que estava sozinho de novo. Meu pai já tinha me feito ficar sozinho, agora minha sogra também vai me deixar sozinho. E meu sogro estava trabalhando incansavelmente para que eu fosse transferido do departamento de patologia, do necrotério, para outro departamento no Coleu, porque ele achava que eu não iria mais trabalhar no hospital, já que eu não queria trabalhar no necrotério. E eu estava explicando que não era por causa do necrotério, eu posso estar lá, mas eu tenho algo que preciso fazer, preciso cuidar dos negócios do meu pai. Não espere pelo seu pai. As pessoas não conseguem ver isso. Eu te disse no começo que é como algo escondido. É um tesouro, está escondido, está oculto no campo. É como uma semente, está escondida. Por que esperar que as pessoas vejam e aprovem você, se você está buscando apoio do grupo, para que as pessoas digam, sim, sim, você é chamado, eles só vão saber que você foi chamado mais tarde. A maioria das profecias só é reconhecida como profecia depois que acontece, não quando é dada. Você só percebe que uma profecia se cumpriu depois que ela acontece. Anos depois, então você vê, era verdade. Mas você não percebe isso quando é dito. Seu chamado será reconhecido quando você o seguir. Depois de alguns anos você diz, ei, se eu tivesse... E eu agradeço a Deus. Todos os missionários que enviei são gratos a mim por tê-los enviado. Ainda não encontrei uma missão que fosse tão grande. Na verdade, aqueles que vieram tiveram que retornar por causa de suas esposas e outros motivos. Até eu me lembro de uma esposa. Ela disse que sim. Se voltarmos, ele disse, nunca mais voltarei. Nunca vou ouvir o fim dessa história porque o marido não queria de forma alguma voltar. Se eu voltar para o restante da viagem, a culpa será inteiramente e absolutamente minha. Uau! Eles não querem vir. Aqueles que assumiram o manto de ir. O que você vê é que eles falam Swahili, essa língua é francesa. Você diz que trabalha com contabilidade estatística. O quê? Número 3. Irmãos. Irmãos não podem ver. Os irmãos não podem ver a chamada. João capítulo 7, versículo 1. Depois destas coisas, Jesus andava pela região da Galileia, pois já não andava abertamente com joias, porque os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe então seus irmãos, retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos possam ver todas as grandes obras que fazes. Porque não há homem que faça alguma coisa em oculto, mas que procure ser amplamente conhecido. Se fizeres verdadeiramente estas coisas, mostra-te abertamente ao mundo. Versículo 5, João, capítulo 7, versículo 5. Pois nem seus irmãos criam nele. Indeed. Seus próprios irmãos mesmo não acreditaram nele. Você, por acaso, tem irmãos? Ou seja, talvez apenas um irmão? Ele acredita no seu chamado? Então, qual é a diferença entre você e Jesus? Ficar de pé. Pelo menos há algo parecido com Jesus em você. Seu irmão acredita em seu chamado? De forma alguma. Ele não acredita nisso de jeito nenhum. Uma vez ele saiu, estacionou o carro e chamou os amigos para virem rir de mim, olhando para o irmão dele, o pastor. Ele disse que eu deveria me levantar para que ele visse. Ele disse que não bebe, não se diverte. Olhe para ele. Ele é um garoto viciado. Olhe para ele. De qualquer forma, Garoto do coração. garoto viciado. Junkie is what it Gostei chato. DL. Nem seus irmãos. Pelo menos você é como Jesus nesse aspecto. Sim, sim. Nem mesmo os seus próprios irmãos de sangue, aqueles que cresceram com ele, acreditaram nele. Então, eu realmente não sei muito sobre os seus irmãos e irmãs, para ser honesto.
Eles acreditam no seu chamado? E por que você está preocupado? Por que você está preocupado? Você não fica feliz por ser como Jesus? Você não fica feliz por ser como Jesus? Pelo menos em uma área da sua vida? Mesmo que você não seja santo, pelo menos nessa área você é como Jesus. Não é bom ter algo que seja um pouco como Jesus? Pelo menos uma coisa. Sente-se. Estou tão feliz. As mães não conseguem reconhecer essa grandeza. Os pais não conseguem reconhecer essa grandeza. Os irmãos também não conseguem. Agora, quem mais resta no mundo? Pessoas da sua cidade natal. As pessoas da sua cidade natal também não conseguem reconhecer esse grande tesouro. Ei, que tipo de tesouro é este? Afinal, o que encontramos? Marcos, capítulo 6, versículo 1. E ele saiu dali, daquele lugar onde havia estado, e foi para a sua própria terra, o seu lugar de origem. E seus discípulos, que o seguiam de perto, o acompanharam. Mas quando chegou o sábado, o dia de descanso, ele começou a ensinar na sinagoga local, compartilhando seus ensinamentos. E muitos, ouvindo-o atentamente, se admiravam profundamente, dizendo: de onde vem a este homem todas essas coisas, sendo ele da sua própria terra natal? E que sabedoria é essa que lhe foi concedida e dada, que até obras tão poderosas são realizadas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas próprias irmãs? E eles, de fato, ficaram profundamente ofendidos com ele. E Jesus, então, lhes disse claramente: um profeta verdadeiramente não fica sem honra, senão unicamente na sua própria pátria, entre os seus familiares e na sua própria casa. E ali, de fato, não pôde fazer nenhuma obra maravilhosa, exceto curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Glória! Eu tenho o país de origem dele, sim. Seu país de origem. Eles não acreditaram nele. Seus parentes, ou deviam ser de fato parentes, seu cara é um lixo. Os primos dele, as pessoas que ele conheceu, com quem ele cresceu, foram para a escola de carpintaria com as pessoas com quem ele estudou no ensino fundamental. Uau! As pessoas com quem ele estudou na creche diziam: você é filho de Deus. Você deve estar brincando. Que piada. Eles não acreditaram nele. E é por isso que, às vezes, quando Deus te envia, Ele te envia para muito longe, muito longe, muito, muito longe, muito, muito longe. Uau! Para que Ele possa usar você. Este ano, em duas ocasiões completamente diferentes, uma delas no mesmo país em que eu estive, fui calorosamente recebido por uma enorme e entusiasmada multidão de pessoas no aeroporto. Nunca joguei futebol profissionalmente antes em toda a minha vida. Você vê como os jogadores de futebol são bem-vindos? Sim. Fui recebido exatamente dessa forma. Em diferentes países ao redor do mundo, somos recebidos com muitos aplausos, faixas e aplausos calorosos ao longo das ruas. Nunca estive lá antes. É realmente muito fantástico. Sim, é absolutamente maravilhoso. É verdade, é incrível. Mas na sua própria cidade natal, é por isso que Deus quer te enviar jovem, mais jovem, mais jovem, mais jovem, mais jovem, mais jovem. Sim, alguns de vocês vão estar falando espanhol fluentemente. Alguns de vocês. Ah, sim. Porque muitos missionários vão começar a ir para a América do Sul em breve. Nós vamos enviar missionários. Alguns de vocês vão estudar em universidades na América do Sul ou no Chile, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina. E Deus vai usar vocês grandemente lá, em diferentes lugares. Na Colômbia, no Panamá, vão ser missionários. Você nunca, ninguém te conhece. Ninguém te conhece. E não fique nem um pouco surpreso. Eu não te conheço. Eu nem te conheço. Uau.
você ficará surpreso consigo mesmo. Você ficará surpreso consigo mesmo. Na verdade, um dos problemas que você tem é que você não reconhece o quão incrível você é. E às vezes isso pode ser perigoso. Esse foi o problema de Martin Luther King, aquele que foi morto. Eles estavam tentando explicar a ele que o que você está fazendo está causando muitos problemas. Muitas pessoas estão te seguindo. Cuidado, cuidado. Mas nem sabia o quão grandioso era. Quando você é grandioso, eu não sei o quão grandioso você é. As pessoas ao seu redor são grandiosas, porque você sempre se sente do mesmo jeito. Eles tentam me aconselhar. Ah, não, tudo o que estou dizendo é que haja paz. Tudo o que digo é, vamos ter paz para que todos possamos viver juntos. Mas você disse, não, é uma coisa boa que acontece às vezes quando Deus usa você. Você mesmo não consegue nem acreditar e ver o quão maravilhoso isso é. Porque é a mesma sensação que você sempre teve. Sim, é assim que vai ser para você. Você nem vai acreditar. Você diz, sou eu mesmo. Uau, realmente. Número 6, por favor. Quem mais poderia estar no número 5 de alguém que simplesmente não consegue realmente acreditar? Ok, profetas experientes e sábios também não serão capazes de detectar o seu verdadeiro e divino chamado. Amém. Experimente os profetas. 1 Samuel capítulo 16. E o Senhor disse a alguns, até quando tereis pena de Saul, visto que eu o rejeitei, para que não reinasse sobre Israel? Encha seu chifre com óleo e vá. Eu te enviarei Jessé a Jessé, o belemita, porque me provi de um rei. Então Saul fez o que o Senhor havia dito e foi a Belém. E os anciãos da cidade tremeram ao vê-lo chegar e disseram, vens em paz? E ele respondeu, em paz vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e seus filhos e os chamou para o sacrifício. E aconteceu que quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse, certamente, certamente o ungido do Senhor está diante dele. Mas o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura dele, porque eu o recusei, Porque o Senhor não vê as coisas como o homem vê, porque o homem vê apenas o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor, em sua sabedoria, vê o coração. Uau! Se um profeta experiente não é capaz de ver o tesouro oculto, ele está apenas olhando superficialmente para os rostos das pessoas. Essa observação é verdadeiramente linda. Quanto mais você e eu deveríamos nos esforçar para ver além das aparências? Quero dizer, quantos conseguem ver que esse chamado é muito secreto? Irmãos não podem ver, mães não podem ver, os pais não podem ver. Pessoas da cidade natal não conseguem enxergar. Até mesmo profetas experientes vivenciam profetas. Que choque. Um dia conheci um homem que havia cometido muitas coisas verdadeiramente ruins e atos deploráveis. Então, com uma certa curiosidade e um tom direto, perguntei a ele, você já esteve na prisão antes? Ele disse que não. Eu perguntei se você já foi ao tribunal antes? Ele disse que sim. Eu perguntei, a polícia já te pegou alguma vez? Eu disse, sim. Mas você nunca foi para a prisão? Ele disse, não. Então eu perguntei, como assim? Ele disse, meu rosto. Ele disse que meu rosto é como o rosto de um bebê. E é verdade, sabe? Há pessoas que têm rosto de bebê. Eu pareço inocente e por causa do meu rosto, eles sempre acreditaram em mim. Então ele disse, nunca fui para a prisão por causa do meu rosto. Que rosto, hein? É por isso. É por isso que Deus diz, não olhe para a aparência exterior, pois Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência exterior, mas Deus olha para o coração.
Então, enquanto Deus está olhando para você assim, os olhos dele estão fixos diretamente no seu coração. Não para as suas fornicações, não para os seus maus pensamentos, não para o seu passado, não para a sua maldade, não para os seus ciúmes, mas olhando diretamente para o seu coração assim. Então, quando ele está olhando para o seu coração e diz, venha, olhando você só pode ver o seu coração. É olhando que Deus não olha. Ele está olhando diretamente para o seu coração. Venha, estou te chamando. Estou olhando diretamente para o coração e estou te chamando. Porque muitas vezes não fazemos o que está em nossos corações. É por isso que a Bíblia diz que Deus disse, eu encontrei alguém segundo o meu coração. Esse alguém era Davi. Não pelo que ele fez, mas pelo seu coração. Qual dos grandes profetas e pessoas já cantou tais canções? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a linda canção, ele disse, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha rocha, a minha salvação. Quem já cantou assim? Quero dizer, dá para ver o tipo de coração. E é isso que Deus observa. Então, enquanto Ele está te chamando, às vezes enquanto Ele está te chamando, você está olhando para alguma coisa. Deus também está olhando diretamente para o seu coração. Você está olhando para um histórico passado, para o seu histórico escolar. Você está olhando para coisas diferentes. E Deus está olhando diretamente para o seu coração e está falando com você. Você está olhando para outra coisa. Uau! Direto é olhar para você com olhos de amor verdadeiro e profundo. Amém. Uau! Você está realmente animado com esses amantes? Quantas pessoas você tem? Número 6. A sexta pessoa que não consegue realmente ver o tesouro é você mesmo. Que grande choque. Êxodo, o capítulo 4. A grandeza. Todos falam da grandeza, do dom e do chamado. Aleluia. É algo que muitos buscam e anseiam profundamente em suas vidas. Êxodo capítulo 4, versículo 1. E Moisés respondeu, quando Deus falou para que ele fosse. Ele disse, Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar em mim. As pessoas acreditam, bispo, mas ninguém vai acreditar em mim. Nem darão ouvidos à minha voz. Este é o autor do livro de Números, o autor do livro de Levítico, o autor do livro de Êxodo e o autor do livro de Deuteronômio. Este é o mesmo autor que fez sua primeira declaração de abertura, uma declaração inicial muito importante e verdadeiramente significativa para o contexto. Ele deveria escrever. Agora, isto é o que ele diz. Eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar em mim. Mas nele estavam os escritos e os ensinamentos. Uau! Que choque realmente muito, muito grande. O escritor diz que é o mesmo escritor de Gênesis. Sim, é por isso que eles são chamados de livros de Moisés. Ele disse o pé, eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar em mim. Se minha vocação fosse como a de alguns, eles seriam sobre mim. Eu sei que eles acreditam em mim. Talvez ele estivesse se comparando a Abraão. Se minha coleta fosse como ao chamado de Abraão. Se meu chamado fosse como o chamado de Isaac. Mas eu, Moisés e Medra, sabe? Eu matei alguém antes que você percebesse. É algo sobre o qual não falo. Mas é algo que já fiz antes. Você sabe. Sabe, nós não dizemos tudo. Uau! Então, se meu chamado foi tão claro quanto o de Abraão, que viu as estrelas no céu e disse, serei pai de quê? O quê? Se fosse tão claro assim, então eu iria. Mas em mim eles não vão acreditar. Eu sei, eu me conheço. Eu não teria tido uma esposa se não fosse por esse homem, Jetro, de fato. Ele me deu sua filha. Eu não disse nada.
Ele simplesmente a deu para você. Eu já paquerei garotas. Ninguém ligou para mim. Quando olhavam para mim de cima a baixo, diziam: não há futuro. Não há brilho nos olhos de futuro em você. Amém, sim. Eles não vão de forma alguma acreditar em mim, nem vão dar ouvidos à minha voz, pois dirão: o Senhor não apareceu para mim de maneira alguma, em absoluto. Eles vão dizer: você não é. As pessoas são chamadas por você e não são chamadas. As pessoas são chamadas por você. Você não é chamado. Há pessoas que são chamadas. Mas você não é chamado. E você sabe disso. Você sabe como 8 pessoas são chamadas por você, mas não são. O quê? Então fique quieto. Uau. Uau mesmo. Não é realmente incrível isso? Não é, né? Phantasmagorius Andamagorius, a truly magnificent and incredibly beautiful entity. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão. O que tem na sua mão? Uma vara. E ele o lançou no chão, colocou a mão, o que virou? Qualquer que seja. Coloque a mão no peito novamente. E fez uns 2 sinais. Versículo 9. E acontecerá que, quando não crerem nestes 2 sinais, nem na audição, nem na voz, tomarás a água do rio e a derramarás na terra seca. E a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre o dragão. Versículo 10. E Moisés disse ao Senhor: viu o que dizes? Mas veja, Senhor, eu não sou eloquente e não, já que agora falei com o que disse, mas sou lento na fala e de tempo lento. Quero dizer que os milagres podem estar lá, mas o discurso não está funcionando. Não consigo falar desse jeito, o caminho. Se eu pudesse falar do jeito que Abraão falou, eu certamente faria o que faria no meu ministério, com toda a dedicação e fé que ele demonstrou. Agora, não é verdade? Como a mente não é assim, sinto-me profundamente guiado pelo Senhor em cada passo e decisão. Em quê? Física? Química? Uau! Não é mesmo? Phantom Gojols. Então, quem realmente pode ver o chamado divino de Deus através de uma fé profunda e inabalável? Sem uma fé genuína, sincera e inabalável, é absolutamente impossível agradar plenamente a Deus, o Criador de todas as coisas e o Senhor do universo. 10 de Hebreus, no capítulo 11, versículo 39, e também no versículo 38. Sim, Hebreus capítulo 10, versículo 38, que afirma que o justo somente viverá pela fé. E se porventura alguém decidir recuar, a minha alma não terá prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. O justo tem que viver pela sua fé. Você tem que agir pela sua fé. No que você acredita? Eu entrei no ministério pelo que eu creio, não pelo que você sabe, não pelo que você sente. Eu não sou movido pelo que eu sinto. Eu não sou movido pelo que eu sei. Eu sou movido pelo que eu creio. Eu ando por fé e não por vista, não por sentimento, não por conhecimento, não por intelecto, mas por fé. Eu estou aqui por fé. Mesmo se eu disser que sou pastor pela fé, não há como provar que sou pastor. A sua presença não prova que eu sou pastor. Não há como saber que sou pastor pela fé. Eu creio. Eu sou pastor. Eu creio que fui chamado. É assim até hoje. Ainda é pela fé. Eu continuo caminhando e trabalhando pela minha fé. E é pela fé que você pode obter um testemunho. Você precisa de fé para seguir a Deus. Sem fé ninguém consegue. Não é fácil enxergar. Não é muito fácil enxergar.
mesmo as maiores pessoas que você possa pensar que Deus usou e tudo mais, não é fácil ver se elas são realmente chamadas ou até mesmo qual é exatamente o chamado delas. Quando você vê as lutas de homens que tentaram servir a Deus, você percebe isso. Olha, um homem que serve a Deus com sucesso é um homem de fé. Ele acredita em algo e está fazendo isso. É só isso mesmo. Por que eu escrevi um livro? Eu escrevi um livro porque acredito que Deus me pediu para escrever um livro, ponto final. Por que eu comecei uma igreja? Porque eu acredito que Deus queria que eu começasse uma igreja. Por que eu comecei uma marca? Porque eu acredito nisso. Por que eu tenho um exame ALOS? Porque eu acredito nisso. Como eu sei, não posso saber. A maioria das coisas você não pode saber, só tem que acreditar. Então, se você quer que algum anjo apareça, esqueça. Não é bom. Até eu tenho orado por um anjo. Você quer ver um anjo? Até agora eu ainda não vi o meu anjo. Você acha que eu vou permitir ao Senhor? Se eu ver um anjo chegando, vou interceptá-lo imediatamente. Eu diria, olha, me veja primeiro porque eu tenho orado por isso há muito tempo. Eu não posso simplesmente permitir que um anjo apareça para você enquanto eu estou aqui. Tenho orado por isso há muito tempo. Você acha que eu deveria permitir que o anjo aparecesse para você quando eu ainda não vi o meu? Isso é justo? Não. Um dia eu estava orando para poder ver um anjo e depois Jesus. Esses dois, anjos e Jesus. Essas são as duas coisas que eu realmente quero ver. Anjos e Jesus. Por que será que eu consigo descrever o quão alto era o anjo dele? O anjo em pé atrás dele. Quando ele se virou, o cara estava em pé. Disseram que ele o enviou para trazer dinheiro. Muito fantástico. Jesus veio sentar ao lado da cadeira. Quero dizer, é isso que eu quero ver. Mas até agora eu ainda não vi nada disso. Sem problema. Mas, certo dia, fui a uma igreja muito pequena e humilde. O pastor estava realmente lutando muito para conseguir construir a igreja. Então, enquanto me apresentavam, o pastor falou sobre como ele tinha visto Jesus. Então, quando ele disse, eu olhei e pensei, poxa, alguém que já viu Jesus não é nada fácil para ele, de verdade. Percebi que talvez eu devesse apenas continuar exatamente assim e seguir firmemente acreditando. Que grande e inesperada surpresa, de fato. Se Jesus aparecer diante dos meus olhos, tudo bem, será uma bênção. Mas, independentemente disso, eu ainda vou continuar cantando com toda a minha alma. Vou continuar gritando com fervor e paixão. Vou continuar levantando minhas mãos em adoração e louvor para Jesus, mesmo que eu não tenha tido a oportunidade de vê-lo fisicamente ou de ter visto o Senhor em sua glória. Amém.